Olá! Hoje nós vamos falar sobre a história da Guerra da Coreia, que foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. A partir da divisão da Península da Coreia, dois governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte, estabeleceu-se o governo comunista de Kim Il-sung. Ao sul, estabeleceu-se um governo capitalista governado por Syngman Rhee. Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte- e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. Vamos entender um pouco mais sobre a Coreia no século XX. A Guerra da Coreia foi um resultado direto da divisão arbitrária daquela península por Estados Unidos e União Soviética durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. No entanto, para entendermos melhor o contexto da divisão da península em 1945, é preciso recapitular alguns pontos da história coreana ao longo do século XX. A Península da Coreia sofria com interferências estrangeiras desde o começo daquele século, pois, em 1910, a região foi oficialmente anexada ao território japonês, a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia a ocupação da região por cidadãos japoneses. Com isso, deu-se início à formação de colônias japonesas na Coreia a partir da tomada das terras produtivas dos coreanos. A ocupação japonesa na Coreia tornou-se violenta, principalmente a partir da década de 1930, e casos de violência foram comuns, inclusive violência sexual contra coreanas. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço de guerra realizado pelos americanos e passaram a lutar contra os invasores japoneses. Quando os japoneses foram derrotados em agosto de 1945, a parte norte da Coreia encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas que haviam iniciado a luta contra os japoneses. Foi nesse contexto que os americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si, cada qual ocupando-a militariamente e desenvolvendo um regime alinhado entre seus interesses. O marco dessa divisão ficou conhecida como Paralelo 38 e determinou que a parte norte da península seria ocupada pelos soviéticos e que a parte sul seria ocupada pelos americanos. Obviamente, os coreanos não foram consultados em nenhum momento enquanto a divisão era estabelecida, e a divisão da península gerou muita insatisfação. As ocupações de soviéticos e americanos na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. Os chineses, a partir da pressão soviética, forneceram milhares de soldados do seu exército que lutaram na Guerra Civil Chinesa e garantiram a vitória dos comunistas chineses em 1949. Esses soldados, apesar de chineses, eram etnicamente descendentes de coreanos. A guerra eclodiu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Rapidamente, seguiu-se uma reação internacional contra a ação dos norte-coreanos. A ONU, em 27 de junho de 1950, coordenou a invasão e aprovou que uma coalização estrangeira fosse organizada para interferir no conflito de defesa da Coreia do Sul. Essa decisão partiu da Resolução 83 do Conselho de Segurança. A Guerra da Coreia teve 3 fases. A primeira fase aconteceu entre junho e setembro de 1950. As forças norte-coreanas beneficiaram-se de seu maior poderio militar e quase conquistaram toda a península, isolando as tropas sul-coreanas ao perímetro de Pusan. A segunda fase foi caracterizada pelo domínio das forças sul-coreanas com a entrada em massa do exército americano no conflito. Essa fase estendeu-se de setembro a outubro de 1950. A entrada da China na Guerra da Coreia deu-se início à terceira fase do conflito. Essa fase estendeu-se até 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças.
A longa duração dessa fase, o grande desgaste causado pela guerra e poucas movimentações no campo de batalha, as tropas estavam nas proximidades do paralelo 38, resultaram na negociação de uma trégua em Pamunjum. O final da guerra trouxe poucas mudanças de fronteira e manteve a divisão e a rivalidade das Coreias acesa por bastante tempo.